É, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo essa apresentação. Eu vou trazer aqui um pouco para vocês, né, nesse momento, principalmente sobre um ponto tão importante que é, né, a respeito da babésia, né? Um grupo tão importante que às vezes a gente fica até assusta um pouco da falta de conhecimento que o médico veterinário tem a respeito desse assunto, né? Então, a babésia, ela está dentro do grupo da Picomplexa, né? Está dentro dos piroplasmas, né? E é da família Babesidae. Então, a babésia, ela é um agente que tem grande importância porque por muitos anos ela foi considerada como a única responsável da tristeza parasitária. Ela também foi relacionada muitas vezes com o Nambiuvu. A gente já conversa aqui, já sabe, né, que o Nambiuvu, na verdade, tem relação direta com a Rangélia. A tristeza, né, como segundo para alguns leigos, né, pode ter relação também com alguns outros agentes, mas principalmente a Ehrlichia e a Anaplasma. As lesões provocadas em hemácias podem ter relação com a Ehrlichia e Anaplasma, e a babésia será um dos agentes envolvidos, né, numa gama muito grande. Existe uma diversidade muito grande entre as babésias, e a babésias, elas são fonte fundamental em diversos surtos, em diversos problemas. Eu diria até que babésia talvez não seja uma das principais causas de morte, mas a babésia é importante pelo mecanismo de ação dela dentro do sangue do animal. Ela é porta de entrada para uma gama muito grande de problemas como os vírus, infecções secundárias e tudo mais. Então, por isso a importância das babésias na medicina veterinária. Então, tá aí dentro do grupo dos piroplasmas, né? Da família Babesidae, e as nossas tão famigeradas babésias. Bom, primeira coisa, né, são os piroplasmoses são provocadas por hemoparasitas, então são hemoparasitados, ou seja, agentes que vão atuar nas células do sangue, transmitida principalmente por artrópodes hematófagos, né, ou seja, mosquito, carrapato, tabanídeo, ou mesmo de forma iatrogênica. A forma iatrogênica é onde nós, médicos veterinários, temos a ação direta, né, principalmente por mecanismos como seringa, bisturi contaminado e tudo mais. Vai infectar as células sanguíneas, né? Então, as células sanguíneas são aí. A gente pode falar três tipos: as células brancas, as células vermelhas, em alguns casos, os trombócitos ou plaquetas. E a gente tem, então, o grupo da família da Babésia, também, né, ou dos Theileриdae, que vão fazer todas as infecções. As Theilerídeas não estão limitadas apenas à infecção de hemácias, né? Ou outros componentes, hemocomponentes celulares, porque eles podem também parasitar a parede, né? Muitas vezes a parede do vaso. Então, o gênero Babésia ele é composto por mais de 100 espécies, com distribuição ao longo do mundo inteiro, atua tanto em animais silvestres quanto em animais domésticos. Eu não gosto muito dessa questão de diferenciação em relação ao homem, né? Porque uma vez que contamina o homem é um tipo de animal, então eu não preciso diferenciar. Foi primeiramente observado por Victor Babés, e ele foi chamado na época de Hematococcus bovis, né, em 1888, então é um agente conhecido há muito tempo. E nessa época ele estudava uma doença grave que afetava bovinos, né, na Romênia. Em 1893, logo em seguida, né, foi renomeado para Babesia bovis. Então, ele, com os estudos e tudo mais, né, foi homenagem ao Babés. E foi estudado também, depois em 1893, uma febre no Texas, né, um estado lá nos Estados Unidos, causada por uma outra babésia. Inicialmente, ela foi descrita como pirossoma, né, e depois ela foi, então, descrita como babésia. Mas o que chamou a atenção que esse foi a primeira vez que a transmissão de um agente, como uma babésia, que é um agente unicelular, teve transmissão, né, por um ripséphalos, ou seja, por um carrapato, na época chamado Bófilos anulatus e agora chamado Ripséphalos bófilos anulatus. Então, essa é a importância da babésia, né, no seu conhecimento, na sua descrição. Então, ela pode ter vários aspectos, né, mas ela normalmente tem esse tipo de formação, né, que são essas quatro estruturas dentro de uma hemácia.
A árvore de filogenia da babésia, né, está relacionada com os outros hemoplasmas, né, principalmente que tem relação que a gente chama de zoonoses. Então, a gente consegue ver aqui a instalação onde estão alguns dos grupos, né, de todas as babésias. E quando a gente vai fazer os estudos filogenéticos, ou seja, aqueles estudos genéticos em relação à distribuição, se faz basear principalmente no 18S, né, que é o RNA ribossômico, que ajuda a caracterização desses agentes. Então, entre todos esses grupos, tem uma relação entre as babésias estão diferenciadas, principalmente das teilérias, e algumas babésias, né, que alguns autores até acreditam ser coisas diferentes, por enquanto, por algumas pesquisas apresentam o mesmo nome do gênero, mas a tendência é gradualmente elas serem diferenciadas em outros tipos, né, outros gêneros de agentes. Entre as diversas, né, por exemplo, os humanos têm a Babesia divergens, a Venoratum, a Microtia, Duncati, Duncani, cada uma de uma área diferente, e elas acabam se confundindo, mas elas têm toda essa característica de parasitarem, né, o interior das hemácias. Então, ao redor do mundo, as diversas Babésias apresentam mecanismos diferentes, formas distintas, mas todas elas com algumas características em comum. Então, basicamente, são transmitidas por carrapatos. Então, que ocorre no Brasil, a Babesia de bigêmina, ela é transmitida por boófilo, que é o carrapato do boi, a bovis também por boófilos, a equi, ela vai ter uma relação com alguns tipos de amblioma e com o Rhipicephalus sanguineus, que é o carrapato do cão. A Babesia canis, ela vai ter relação direta com o Rhipicephalus sanguineus. Então, basicamente, a gente acaba vendo uma interação e começa a entender que a Babesia, ela tem uma estreita biologia com o seu hospedeiro. Ou seja, ela tem uma relação direta quando a gente quer trabalhar com Babesia em compreender como, né, o carrapato cumpre o seu papel na linha de transmissão. E o carrapato é quem vai fazer a conexão entre um rato, por exemplo, e uma pessoa. Então, às vezes a gente fica pensando, principalmente eu que trabalho na parte de conservação, de fauna, nos diferentes tipos de Babesia, e a gente esquece, né, dessa relação que a Babesia tem fortemente com o seu tipo de vetor, que no caso são os carrapatos. Então, os carrapatos são eles que apresentam uma fase reprodutiva do ciclo da Babesia, né, uma multiplicação, uma divisão, para depois acometer ou seres humanos, né, ou outros tipos de animais que podem fazer parte do seu ciclo de vida. Talvez uma das babésias que a gente acaba tendo bastante contato é a Babesia canis, que é transmitida por um carrapato, principalmente aqui no Brasil, o Rhipicephalus sanguineus. Muito comum na clínica de pequenos animais, ela foi primeiramente descrita em 1895 na Itália, e nos últimos anos, né, baseada principalmente em características moleculares, em patogenicidade, a distribuição geográfica e os vetores, ela foi dividida em três: a Babesia canis canis, a Babesia canis rossi e a Babesia canis vogeli. Preferem tratá-las, às vezes, até como espécies distintas, né? Então, existe alguma literatura que vocês podem encontrar sendo tratada como Babesia canis, Babesia rossi e Babesia vogeli. Então, o que é extremamente importante? A Babesia canis, ela tem uma relação, né, uma distribuição principalmente na Europa, onde tem uma relação com o Dermacentor reticulatus, que é o carrapato que ocorre naquela região. A Babesia rossi, canis rossi, ela vai ter uma relação de distribuição principalmente na África. O Hemaphysalis é quem vai proporcionar a transmissão. E, mundialmente, a Babesia canis vogeli, ela tem uma distribuição mundial, onde principalmente Rhipicephalus sanguineus, que é o carrapato do cão, vai apresentar um papel importante na sua transmissão para as diversas espécies de outros, né, hospedeiros. Então, no Brasil, né, a Babesia canis vogeli, ela foi confirmada por métodos moleculares. Não há imunidade cruzada dessas diferentes subespécies, então, se eu for contaminado com um tipo de Babesia, ela não vai me produzir imunidade contra outro tipo de Babesia, porém, pode ocorrer a reação cruzada, principalmente na avaliação sorológica. Então, os agentes que são detectados, né, em imunofluorescência direta, mesmo sem utilizar antígenos idênticos, pode apresentar uma reação cruzada.
Então, os anticorpos, eles não impedem a reação, a contaminação de outra subespécie, mas eles vão interferir diretamente no tipo de exame diagnóstico, principalmente focado em anticorpos. Então, a Babesia canis ela é considerada, dentre os grupos da Babesia, uma Babesia grande, de 2,5 a 5,1 micrômetros, né? Ela vai ocupar bastante espaço dentro da hemácia, e os merozoides, que são aqueles pontos que parecem uma gota, vão apresentar formar ângulos agudos, né? Com as suas extremidades bem pontiagudas, quando em contato um com o outro. Apresentam forma únicas, né? Em pares e múltiplas, pode ter 4, 8, até mesmo 16. Na coloração de Giemsa, eles apresentam um citoplasma azulado e um núcleo de coloração rosa ou mesmo roxo. O núcleo pode ser centralizado ou mesmo periférico, e no interior das hemácias pode apresentar diversas formas: piriforme, alongada, oval, redonda, ameboide. Então, pode ser de tudo um pouco. Ela pode, inclusive, até ser encontrada fora da hemácia, mas isso não é tão comum, né? Encontrar esse micro-organismo de uma forma livre. Quando for encontrada, ela pode ser encontrada de forma arredondada ou até mesmo alongada. Então, das babésias de principais importância, nós temos a Babesia canis, que é uma babésia grande, né? Que aparece um ou dois trofozoítas dentro da hemácia, como está aqui nessa imagem. A gente tem a Babesia gibsoni, que é uma babesia bem menor, uma babesia pequena, que também vai acometer cães. Nos bovinos, nós temos a Babesia bovis e a bigêmina. A bovis é uma babesia pequena, que vai dar uma parasitemia muito baixa, aparece com um ou dois trofozoítos dentro de cada hemácia. E ela pode até aparecer, né, mesmo nos capilares do cérebro, provocando trombos, né, ou lesões em alguns vasos, mas isso não é uma coisa tão comum. Já a Babesia bigêmina, que inclusive ela tem transmissão por ninfas e carrapatos adultos, ela é uma Babesia grande e ela aparece por dois trofozoítos. Então, a Babesia bovis, ela tem transmissão por larvas de carrapatos também, ou seja, ela vai fazer um ciclo transovariano. Já a Babesia bigêmina, ela vai fazer um ciclo transestadial. Então, a Babesia equi, vocês podem encontrar em algumas literaturas, como no Thalia equi, e mais recentemente como Theileria equi. Ela vai cometer equinos. Também uma Babesia pequena, né? Mas ela tem uma parasitemia bastante alta. Ela pode apresentar de 1 a 4 trofozoítos, sendo que quando eles estão em 4, ela vai fazer uma cruz de Malta, como é chamado, ou seja, um símbolo em formato de X, de cruz, e o animal parece portador por toda a sua vida. A diferença da Theileria é que ela vai apresentar um ciclo pré-eritrocitário em leucócito, ou seja, ela vai para o leucócito, para a célula branca, faz um ciclo, né, para depois ela fazer a sua transferência para o interior das hemácias. Ela é transmitida principalmente por insetos alados, como o caso tabanídeos, carrapatos, principalmente os monoxinos, ou seja, aqueles que sobem no hospedeiro e passam a sua vida inteira, e podem também apresentar transmissão vertical. A outra Babesia, né, no caso essa já é chamada de Theileria, a Babesia equi, que também é uma Babesia grande, aparece um ou dois trofozoítos dentro da hemácia, apresenta uma parasitemia mais baixa, né, e o Desdermacento nitens, ele é o responsável, e se comenta muito da transmissão transovariana. E essa Babesia acabada, ela está sendo marcada aqui por essa imagem. Então, a Theileria equi, ela foi identificada por PCR, né, como Theileria equi, parasitando alguns cães, principalmente na Espanha. Já foram inoculados em cães no Rio de Janeiro e foi capaz de produzir, né, a parasitemia nesses animais. A cepa, ela produz a doença em cavalos, né, com até 60% de parasitemia, mas não teve a capacidade de infectar animais jovens, né, ou adultos imunossuprimidos por um longo período de tempo. Ela contaminou, ela se manifestou, mas não fez maiores estragos nos animais. Tanto o sangue quanto os carrapatos levados a infectar esses animais, além de fragmentos de órgãos de alguns animais, foram testados todos negativos do PCR, ou seja, foram coletados carrapatos, foram feitas análises, foram coletados órgãos, e mesmo após a inoculação, não foram observados materiais positivos. Os cães infestados por amblioma, oriundos de 5 áreas distintas com estabilidade exótica, com Theileria equi, em estreita convivência com cavalos, foram considerados negativos, foram feitos os testes, foram avaliados e todos apresentaram
resultados negativos. O cão não está envolvido na cadeia epidemiológica da Theileria equi, mas essa Theileria ela ainda apresenta algumas lacunas em relação ao conhecimento. Então, a Babesia cabali, ela é transmitida por uma fêmea adulta que se infecta, né? A Theileria equi em qualquer estágio. A Babesia cabali tem a transmissão transovariana, a Theileria equi não apresenta, e a transmissão por hospedeiro pode ser através de larva, de ninfa ou mesmo de adulto, né? E em qualquer estágio pode fazer a transmissão da Theileria equi. Então, existe uma pequena comparação entre os dois. Então, os teilerídeos, eles têm um ciclo pré-eritrocitário, ou seja, fora da hemácia, enquanto as babésias, com algumas exceções, elas vão para as hemácias. Então, eu falei para vocês que a babésia pode atuar em diversas estruturas, mas, basicamente, babésia é um agente de hemácia, tá? E a Theileria tem esse ciclo, então, pré-eritrocitário, principalmente atuando em alguns leucócitos. A babésia tende a ser temporária, né? Ela elimina a infecção. Normalmente são agentes, pode ser pequenos ou grandes, e apresenta a transmissão transovariana, que não ocorre na transmissão por Theileria. Então, no mundo, a subespécie segue a distribuição geográfica dos seus vetores. Então, a babésia não dá para a gente separar a sua relação com os seus vetores, principalmente os carrapatos. Então, a Babesia vogelii, ela é mundialmente relatada em regiões tropicais e subtropicais, aonde é encontrado principalmente o Rhipcephalus sanguíneos. Ela vai afetar normalmente animais jovens e imunossuprimidos, então é extremamente importante. E a idade vai variar aí de 3 a 6 meses, né, de onde vai ter o maior risco. Os animais inferiores a 3 meses, eles normalmente vão apresentar a imunidade da mãe, aquela imunidade passada no colostro, né, passada pela amamentação ou aquela passada pelo útero, de acordo com o tipo de placenta, né, que o cão apresenta, passa alguma coisa lá, então é onde o animal vai estar com capacidade de combater a babésia quando ela entra na circulação. Então, essa imunidade materna, ela confere uma imunidade apenas parcial, uma vez que essa resposta é mais importante que a resposta humoral no combate da piroplasmose, no período de tempo da atuação dos anticorpos. Locais com altas infestações de carrapatos e alta prevalência de Babesia canis seriam considerados as principais áreas de risco, né? E aumenta principalmente na época do ano, como o verão, onde há uma proliferação dos carrapatos, uma maior quantidade de vetores circulantes, consequentemente, uma maior chance, uma maior probabilidade de contaminação do hospedeiro. Os organismos morfologicamente semelhantes à Babesia canis já foram relatados em uma série de canídeos selvagens, né? Então, há uma dificuldade, porque a Babesia existem mais de 100 espécies, e ninguém consegue, às vezes, bater o martelo que não existam espécies diferentes entre as canis, assim como tem a Vogelia, a Canis canis e a Canis rossi, há uma possibilidade de ter outras espécies. Então, diversas espécies de canídeos selvagens já foram diagnosticados com Babesia canis morfologicamente semelhante, careceram, né, de alguns estudos por biologia molecular. As características morfológicas, né, a aparência, a estrutura, elas às vezes dificultam um pouco a distinção entre espécies. Então, muitas vezes, alguns autores acabam batendo o martelo com Babesia canis e param por ali. Segue de canídeos, pode ser o sangue de canídeos coletados, né, canídeos selvagens. Pode infectar animais domésticos de forma experimental, mas ainda não se entende bem o ciclo muitas vezes. Então, nas regiões onde tem Babesia canis vogelii e Rhipcephalus sanguíneos, o papel dos reservatórios silvestres é discutível. Por quê? Porque o rhipcéfalo, ele é do ambiente urbano. Ele é um carrapato que fica na região do ninho do cão, ou seja, do local onde ele dorme. E os animais selvagens, eles têm pouco contato com esse carrapato. Então, nesse caso, se suspeita, né, onde há uma raposa, onde há cachorro do mato, que talvez não seja o Rhipcephalus sanguíneos o responsável, né, ou que tenha papel fundamental na transmissão entre uma possibilidade de animais selvagens com o animal doméstico. Os cães domésticos, quando não tratados, eles mantêm um parasito por longo período de vida e eles acabam virando fonte de infecção para diversos outros animais, e o tratamento em animais assintomáticos em áreas endêmicas é uma coisa discutível, porque tem que apresentar o parasita, tem que entender a época e o período do ciclo de vida do parasita
para depois depender em fazer o tratamento. E o animal deve ter o parasita circulante antes de circular, né, no seu organismo. Não quer dizer que um dia ele vai ser contaminado, não adianta ficar fazendo tratamento à toa. Então, é uma doença vetorial, né? A gente vai ter, principalmente a Babesia canis rogelli aqui no Brasil, transmitida pelo Rhipcephalus sanguineus, que é um ixodídeo, né? Que é um carrapato de casco duro, tem um ciclo, aqui eu botei trioxeno, né? Mas é monoxeno, é nidícola, ou seja, ele fica no ninho e é adaptado ao meio urbano e às residências humanas. Então, amplamente distribuído por todo o Brasil, mas ele é principalmente focado nas regiões de Sudeste e Nordeste, que são regiões um pouco mais quentes e facilitam. Então, o Rhipcephalus sanguineus ele tem ampla distribuição, né? Aqui uma fêmea não alimentada, aqui já uma fêmea parcialmente engurgitada e um macho encontrados em cão. O carrapato, ao se alimentar do sangue do hospedeiro definitivo, ele começa a ingerir as hemácias com os merozoítos, né? Aí vão fazer uma reprodução sexuada ou gametogônia, né? Que vai dar origem a um zigoto chamado ocineto, penetra no intestino do carrapato, do intestino do carrapato vai se multiplicar por divisão binária, se multiplica até as células romperem e vai liberar, né, os vermículos, né, que são organismos claviformes, móveis e alongados dentro do carrapato. Eles vão migrar no tecido da fêmea do carrapato, através da hemolinfa, vão chegar até os ovários, que vai fazer a transmissão transovariana, ou vai para as glândulas salivares, né, que vai fazer a transmissão transestadial na forma de trofozoítas. O carrapato volta a sugar o sangue do hospedeiro, numa nova fase, inocula as formas de trofozoítas que penetram nas hemácias. As hemácias vão se dividir, dentro das hemácias vai se dividir de forma assexuada, por divisão binária formando merozoítos. As células vão se romper, esses merozoítos serão liberados e vão atacar mais hemácias. Então há um ciclo de entrada, multiplicação, ruptura e a próxima fase e as novas hemácias. Então, na hematofagia, as larvas de ovos infectados estimulam, atingem a glândula salivar, que vai se diferenciar em esporozoíto, e esses são inoculados, então, através da saliva. Então, essa parte da hematofagia é extremamente importante para fazer o ciclo dentro do vetor e depois a transmissão para o novo hospedeiro. O estágio adulto se infecta apenas nas últimas fases do processo de alimentação das teleógenas, apresenta em seus intestinos as células basofílicas, que são essas células que são necessárias para a penetração das babésias. A Babesia canina pode ser mantida em uma população de ixoide por diversas gerações, porque ela consegue se transmitir através da transovariana, sem necessitar reinfecção. Então, às vezes, a gente tem em alguns lugares, há muito tempo não tem cão, mas as babésias conseguem se manter nos carrapatos. Pode ser transmitido em qualquer estágio biológico, né, larva, ninfa ou mesmo adulto, e normalmente esses agentes eles são oriundos de fêmeas da geração anterior. Então, as fêmeas chegam a fazer ovopostura. Normalmente, elas foram as responsáveis pela manifestação, pela apresentação da Babesia naquele grupo de carrapatos. Então, é um ciclo com esquizogonia no cão, com gamogonia no carrapato e, na sua porção final, esporogonia antes de que haja a sua entrada propriamente no hospedeiro final. Então, o hospedeiro recebe a esporogonia, a amerogonia, que é essa multiplicação, vai liberar vai apresentar a gamagonia fora do vetor, né, já dentro do carrapato. Ele vai fazer o ciclo ovariana ou transestadial e continua a forma de manutenção. Então, aqui vocês podem ver um pouquinho do Rhipcephalus sanguineus, né? Então, aqui alguns machos e a fêmea teleógena muito bem engurgitada, com tamanho bastante avantajado. Então, o Rhipcephalus sanguineus, ele tem toda a transmissão, principalmente no Nordeste e no Sudeste, mas a gente já sabe que existem diversos lugares aqui no sul do Brasil onde vai apresentar o Rhipcephalus sanguineus. Então, é um carrapato relativamente comum em todo o Brasil. A transmissão transovariana, ela ocorre pelos carrapatos monoxenos, como é o caso do Boófilos, né? Então, lembrando que agora o Boófilos virou Rhipcephalus micrópolis e pelo Anocenter, por só terem um hospedeiro na vida e a transmissão da fêmea para os ovos.
Já a transestadial, que ocorre nos carrapatos como céfalos sanguíneos, que é um heteroxeno, né, eu troquei lá atrás, que é um carrapato que precisa mais de um hospedeiro, muda, né, cada vez que vai para o solo e acaba infectando, né, a próxima fase da vida, por isso a transmissão transestadial. Durante a reprodução, as babésias elas levam à ruptura das hemácias, então elas começam a se multiplicar, rompem a hemácia, e nesse processo, né, a adicionada eritrofagocitose, ou seja, a fagocitose das hemácias, ele acaba resultando numa anemia. Então, a eritrofagocitose é uma existência de antígeno na superfície das hemácias, há uma fragilização da membrana, que vai expor algum desses antígenos, e essas hemácias, então, elas são fagocitadas. Quando tem a lise da hemácia, ela vai tentar utilizar parte desse material, mas mesmo assim alguns animais manifestam hemoglobina liberada no sangue, hemoglobinemia, hemoglobina liberada na urina, hemoglobinúria, e bilirrubina liberada no sangue, bilirrubinemia. Essa hemólise ela vai fazer a ruptura da membrana. A ruptura da membrana vai produzir os pirógenos, ou seja, as substâncias que levam à febre, e isso vai aumentar a temperatura corporal do animal. Esse quadro febril, então, ele pode também estar acompanhado de uma anorexia, ou seja, o animal não tem interesse nenhum em comer, a letargia e até mesmo a apatia, né, que é o animal com dificuldade até de manifestar, muitas vezes, o seu padrão de comportamento. Com a destruição dos eritrócitos dentro dos vasos, que se chama destruição de eritrócitos intravascular, e pelo sistema fagocítico mononuclear, é muito intensa. Então, isso acaba sobrecarregando o sistema hepático, que leva a uma icterícia, que é a coloração amarelada das mucosas. O paciente acaba apresentando uma hepatomegalia, ou seja, o aumento do fígado, uma esplenomegalia por congestão, que é o aumento do baço por congestão, e às vezes até uma hiperplasia do sistema fagocítico mononuclear, que vai tentar fazer o controle dessas hemácias que estão apresentando as diversas alterações. Há uma crescente formação de bilirrubina pela destruição das hemácias, então as hemácias são destruídas, acumula bile, tem uma distensão da vesícula biliar e acaba apresentando a liberação da bilirrubina. Essa anemia ela vai produzir uma hipóxia de tão intensa que ela é, diminuindo a quantidade de hemácias, há uma dificuldade no transporte de oxigênio, vai aumentar o metabolismo anaeróbico, ou seja, o metabolismo com a baixa quantidade de oxigênio, pode apresentar uma acidose metabólica, ou seja, uma diminuição do pH pelas condições do organismo do animal, e isso vai levar a uma diminuição da oxigenação tecidual. Essa síndrome da disfunção múltipla dos órgãos, ela vai ser oriunda, né, de toda essa questão de ruptura de hemácia e pode apresentar um comprometimento orgânico. Isso vai levar a uma hipovolemia, diminuição do volume sanguíneo circulante, um choque endotóxico, ou seja, a liberação de toxinas no organismo, que pode levar ao choque, e muitas vezes até a infecções sistêmicas. Essa hipovolemia, o menor volume de sangue circulante, ela vai ser acompanhada de uma vasodilatação periférica e de uma hipotensão, vai ter liberação de mediadores inflamatórios pela lise das células, né, das hemácias, e pelo óxido nitroso, vai liberar uma grande quantidade de neutrófilos, macrófagos, né, em toda a circulação, e mesmo uma alteração do endotélio vascular. Em casos mais graves, existe uma anóxia do tecido, ou seja, uma diminuição da quantidade de aporte de oxigênio nas células, pode haver uma deposição do pigmento férrico, decorrente da ruptura da hemácia, hemoglobinúria, e em alguns casos pode até estimular o aparecimento de algumas neoplasias. Então, dentre as alterações patológicas, a hemácia ela entra no corpo do animal, vai a manifestar-se nas hemácias, então ela vai apresentar uma anemia bem evidente, regenerativa, ou seja, ela tenta te pegar todo o material, jogar na medula para fazer novas hemácias. Ela pode apresentar macrocitose, ou seja, uma hemácia de um tamanho acima do normal, que normalmente é caracterizada por uma hemácia mais jovem, e uma hipocromasia, pouca pigmentação pela carência de hemoglobina. E ela vai ter uma tendência a esse perfil. Pode apresentar também uma policromasia, ou diferentes formas de pigmentação das hemácias, e até mesmo diferentes tamanhos das células, que é a anisocitose. Em alguns casos, pode ser observada reticulocitose, ou seja, liberação de as hemácias mais jovens na circulação, principalmente pela lise constante e crescente das células vermelhas. Aí vai ter uma ação direta tanto da parasita quanto uma ação direta do sistema fagocitário, destruindo as hemácias
que estão no organismo do animal. A plaquetopenia é comumente evidenciada numa babésia canina, mas ela não é muito acentuada, ou seja, diminuição do número de plaquetas ou tromboses, ela pode ser apresentada. Vai estar relacionado com a vasculite, com o sequestro esplênico e com a destruição imunomediada, mas não vai ter uma relação direta com consumo ou com sangramento, qualquer coisa nesse gênero, muito menos ciclo de babésia dentro da plaqueta. Os cães, quando são inoculados de forma experimental, eles podem até apresentar um aumento dessas plaquetas, né, de forma parcial, no momento da sua vida, e tudo junto não é suficiente para o animal apresentar nenhum sangramento espontâneo. Então, bem diferente da rangeliose, onde a rangelia atua nas plaquetas e o animal é caracterizado, então, por sangramentos em áreas diferentes do corpo. Vai depender um pouco do leugrama, ele pode ser variável, né, principalmente por conta do número de leucócitos, de acordo com a reação, pode apresentar uma alteração do número de neutrófilos, que é bem frequente. Em alguns cães pode apresentar também a leucopenia, então pode ter uma leucocitose, um aumento, uma leucopenia, uma diminuição. Em alguns estudos em animais que foram retirados o baço, né, esplectomizados, os cães que apresentavam um curso fatal pela babesiose, ou seja, que eram acompanhados e depois morriam, eles apresentavam uma leucopenia, que é uma diminuição, por diminuição de neutrófilo e por diminuição de linfócitos, principalmente entre o segundo e o quarto dias após a inoculação. E essa alteração foi mantida por diversos dias, até 16 dias, quando houve uma tendência a normalizar, né, nos cães que sobreviveram, sendo observada entre esses animais uma leucocitose por neutrofilia somente nos dias que antecediam o óbito do animal. Então, há uma tendência, né, de uma variação diferenciada no leucograma. Quanto aos números de monócitos e eosinófilos, eles apresentam de forma variável ao longo do período de acompanhamento. Então, tem um momento que sobe, tem um momento que desce. Não apresenta uma tendência, seja ela aumentar ou diminuir. A linfocitose em casos crônicos é comumente observada a partir do 14º dia pós-inoculação, em cães com babesiose com curso não fatal. Então, um aumento do número de linfócitos circulantes. Então, aqui a gente tem a Babesia canis, né, que ela vai parasitar eritrócito, a Gibsoni eritrócito, e a Rangelia vai atuar aqui, ó, endotélio vascular, leucócitos e eritrócitos. Patogenicidade diferenciada. A princípio, a Babesias, elas apresentam relação direta com o ripcéfalos e a Rangelia com o areolatum, e a localização dos casos, né, principalmente áreas urbanas dos carrapatos, por conta do ripcéfalos, e principalmente áreas rurais ou próximas de mata, por conta do amblioma. O que vai interferir na manifestação clínica por esse carrapato? Vai interferir, primeiro, né, a idade do paciente, é um animal jovem, animal mais velho, o tipo de babésia, a gente sabe que existem babésias com características de patogenicidade diferente. Se existe alguma outra infecção, né, se o animal apresenta alguma outra infecção concomitante, a condições orgânicas do cão, ou seja, como que ele está de nutrição, como está o estado imune do paciente. Aí essa babesiose ela pode se manifestar de uma forma subclínica, ou mesmo inaparente, e até mesmo hiperaguda, né? Então, é muito variável de acordo com o paciente. A forma subclínica sem sintomas evidentes, ela muitas vezes passa até despercebida, né, que é inaparente, e os merozoides parasitantes hemáticos são achados incidental nos fregaços sanguíneos. Então, vai fazer uma avaliação do animal por outra questão e acaba encontrando no seu sangue a babésia. As lícidas hemácias, ela é de baixa intensidade, né? Os cães manifestam esses sinais mais brandos, como febre, apatia, anorexia, anemias leves, e eles tendem a se tornar portadores. Então, quando a babesiose ela não é tão importante, é porque o animal tem uma lise, né, muito menor. De qualquer forma, ela é comum em áreas endêmicas, né, com as cepas que apresentam a baixa patogenicidade. Os pacientes, da mesma forma, requerem cuidados e eles podem se transformar em fontes de infecção para outros animais. Então, é importante o monitoramento e acompanhamento clínico desses pacientes. E eles se tornam clinicamente doentes quando há uma deficiência imunitária, um estresse, uma outra enfermidade ou um problema que desencadeie todo o processo no organismo desses animais. Então, como eu já falei, os animais jovens são os mais suscetíveis, né? Tendem a apresentar sintomas, os sinais clínicos mais evidentes. Então, está relacionada à hemólise, né? A reação hemolítica mais elevada,
piores as manifestações no paciente. Eles vão enfrentar, de geral, anemia, pela ruptura de hemácia, palidez, pela ruptura de hemácia, febre, pela liberação da membrana na ruptura, apatia, por relação de pirógenos, anorexia, por liberação de todos os compostos, letargia e aumento de linfadenopatias, hepatomegalia e hepatomegalia, ou seja, alteração de linfonodos, baço e fígado, decorrentes principalmente dessas hemácias ou fragmentos de hemácias que estão circulando. Nos casos muito graves, né, a gente pode encontrar a anemia hemolítica intensa, quando ela é imunomediada, ou seja, apresenta alguns antígenos na superfície da hemácia que o organismo entende como problema. A hemoglobinemia, liberação de hemoglobina na circulação, hemoglobinúria, liberação de hemoglobina pela urina, bilirrubinemia, bilirrubinúria, também sangue e urina, a icterícia, que é a coloração, e uma anemia mais intensa. Gente, fora isso, eles podem apresentar de tudo que esteja relacionado com doenças em geral. Choque, problema circulatório, alteração neurológica, problema respiratório, lesões de pele, sangramento, pode apresentar de tudo. Vai depender da relação do animal com aquele agente manifestado na hora. E essa magnitude, né, de diversos sinais clínicos, ela é relativamente incomum na Babesia canis rogelli, mas parece que na Babesia canis canis ela é um pouco mais importante. Então, o ciclo desse agente está relacionado principalmente ao baço, né, de fazer a reação no sangue. Esse sangue ele vai ser carreado para o baço, no baço ele vai ser sequestrado e vai fazer o aumento do volume do baço. O que é a importância clínica desse caso da Babesia canis? É porque tem uma grande distribuição de hemácias, provoca essa anemia intensa. O baço tem esse papel de fazer o controle, por isso ele vai apresentar a esplenomegalia. Ele tenta fagocitar as hemácias e muitas vezes pode até começar a fagocitar hemácias que não tenham alteração, e isso vai acabar intensificando. E esse sequestro, essa ruptura, essa fagocitose de hemácias sadias, a gente até acaba interpretando como a anemia autoimune, porque as hemácias foram identificadas como algo perigoso para o organismo. Libera a hemoglobina na circulação, que vai para a urina, que apresenta hemoglobinúria, e a babesiose cerebral bovina, ela ocorre inclusive a destruição dos capilares cerebrais. Isso pode aumentar a coagulação intravascular, uma hipercitação, uma coordenação motora, porque a babesia é tanta que ela vai lá para a região do cérebro, interferindo nos capilares cerebrais. A melhor forma de evitar essa doença, então, é através do controle de vetores, né? E nas regiões endêmicas, é extremamente importante que os animais bebam leite para poder ter uma imunidade. Se trabalha, sim, em vacina, mas ainda não tem um produto extremamente efetivo para esse grupo de animais. Então, principalmente os bovinos, né, que eles apresentam um grande problema de imunidade, né? Então, o animal apresentado ao agente vai interferir no equilíbrio imunológico parasitário. Quando quebra o equilíbrio do organismo, é quando o bovino apresenta a tristeza parasitária bovina, tão comentada no meio profissional. Então, entre os principais tipos de babesia que a gente vai ter relação, né? A Babesia canis, como eu falei para vocês, alguns autores apresentam elas como espécies, outros como subespécies. A Vogelii e a Babesia rossi. Então, a gente vê uma relação, principalmente, do ripcéfalos sanguíneos. A Gibsoni com hemafisales, que ela não tem uma distribuição tão importante. Aqui, o hemafisale não tem uma distribuição tão importante aqui para nós. A Babesia conradi, que tem uma distribuição com o ripcéfalos sanguíneos. E a Babesia microte, que é uma avaliação para os próximos... que é uma avaliação de uma Babesia, né? Que ela está sendo proposta como microte, ainda precisa de alguns estudos para bater o martelo. Então, na Babesia grande, a gente tem a canis, a Vogelii, a rossi e a Cabali, e nas pequenas, a Gibson, a Conrad e a microte. A Gibson, então, é uma Babesia pequena. Ela foi descrita na primeira vez na Índia, com um aspecto mais ou menos arredondado, né? Ela vai ter, normalmente, uma no interior das hemácias, mas ela pode ter até um número maior. Ela vai ter uma distribuição, principalmente Ásia, América do Norte, África e Europa, porque ela tem uma relação com o seu hospedeiro. No Brasil, os registros foram restritos à região sul,
onde se encontrou em 4 cães, né, foram feitas uma avaliação, onde se encontrou registro de Babesia gibson. E o interessante é que essa Babesia, quando foi avaliada geneticamente, ela apresentava uma similaridade genética de 99% com o genótipo da Ásia. 282 cães com suspeita de hemoparasitas em Londrinas, né, foram avaliados. Desses, né, 13,8% apresentaram um perfil de bandas condizentes com Babesia gibson, né? Então, mas ainda precisa de algum mais estudo para poder bater o martelo, mas a princípio a gente já apresenta a Gibson aqui no Brasil. Ela é principalmente transmitida pelo Rhipcephalus sanguíneos, né, que é o vetor mais provável aqui no Brasil. Vai fazer o ciclo na glândula salivar, no intestino do carrapato, como a gente já viu anteriormente. E a gente sabe que elas são... que a gente suspeita da maior relação, mas foi mostrada, né, que a competência vetorial do Rhipcephalus foi considerado inconclusivo ou insatisfatório nos testes laboratoriais. Talvez a transmissão placentária e a mordedura, né, porque se prevalecem em enfermidades em raças agressivas, parece que tem algum papel na transmissão. No mundo são encontrados 3 grupos geneticamente distintos, mas morfologicamente muito semelhantes, o grupo da Ásia, da Califórnia e da Europa. O asiático é o considerado organismo original, né, que depois gerou os outros 2, mas ainda requer uma série de estudos para poder classificar melhor filogeneticamente a Babesia. Nas manifestações, elas são similares à Babesia canis, em alguns casos mais graves. Vocês vão notar o tempo inteiro que a Babesia é extremamente dependente do quadro do paciente, então por isso que sempre vai ter uma interrogação a respeito de gravidade, de ciclo e tudo mais, mas aí vai apresentar febre, quadro agudo, plaquetopenia, e em alguns casos também o óbito do filhote. De uma forma geral, se faz um PCR, né? Ou esfregaço capilar, mas esfregaço capilar é um pouco mais difícil de encontrar, e se faz, né, com alta sensibilidade e moderada especificidade o RIF, com alta sensibilidade e pouca especificidade ELISA, porque lembre-se, eu posso ter uma reação cruzada com outras babésias, então eu não consigo determinar exatamente a qual babésia eu estou me referindo no meu teste de diagnóstico. Babesia em filhotes, já que é transmitido em felinos, já que é transmitido por carrapato. Não é tão estudado, porque o felino ele fica menos tempo com o carrapato, mas no Brasil poucos estudos moleculares foram direcionados, e as formas intra-eritrocitárias, ou dentro das hemácias, são todas morfologicamente semelhantes. Então pode ser que alguém encontrou algum dia um tipo de babésia no sangue de um cão, mas não chegou a fechar o diagnóstico. Entre as prováveis, né, de gatos, a gente tem a Babesia felis, Cati, Erpailuri, Panteri, Leo, Canis, que pode contaminar qualquer espécie selvagem. E aí tem a Babesia felis, Cati, a Canis e a Leo, que já foi diagnosticado dentro do organismo de gatos domésticos. Então, a patogenia ela vai variar de acordo com a espécie de Babesia, com a sua cepa, as questões do hospedeiro, o status imunitário do animal. Existe uma semelhança, né, dessa Babesia em relação à canina, só que ela é mais branda e com sinais menos intensos. Há alguns casos bem mais graves de babesiose, principalmente na África. Manifestações clínicas, febre, icterícia, letargia, palidez, né, tudo que vai ser relacionado diretamente a essa ruptura de hemácia. Lembrando que nas co-infecções de FIV, febre, peritonite, micoplasma e vírus respiratório, pode apresentar uma bagunça de manifestações clínicas. Então, aqui para vocês alguns estudos que já foram feitos, né, que variou aí de 53% em Niterói, né, até o mais baixo de presença, que foi 2,5% em São Luís, mostrando que é uma capacidade. E o que chama atenção também é que nesse trabalho feito aqui com PCR, deram todos negativos, e nesse trabalho feito com esfregaço, também deram todos negativos na região de Brasília. A Babesia felis é um pequeno piroplasma, né? Os merosídeos têm forma única aos pares, ou em formato de tétrades, que seria aquele formato arredondado, que vai ser bem característico para a espécie. Na epidemiologia, ela ocorre basicamente na América do Sul, Sudão, Sul da Ásia e Europa. Pode, né, vir a enfermidade de animais felinos silvestres, é muito mais estudado na África, no Brasil, né, não tem tanto estudo, onde se suspeita que o Hemaphysalis elíptica seja o carrapato relacionado com a transmissão. É comum em animais com menos de 3 anos, vai prevalecer os casos durante o verão, durante
ao período mais quente do ano. E a espécie de Babesia, ela é mais patogênica para os felinos do que é para os cães, e principalmente apresenta óbito quando o animal não é tratado. Então é importante monitorar, acompanhar e fazer alguma intervenção nas vezes que for necessário. A Babesia cat, então, ela é conhecida principalmente por contaminar o Felis catus, que são esses animais que parecem gato doméstico, mas vivem numa região bem específica da Índia, e algumas vezes também na África do Sul. E a gente tem algumas outras babésias que podem acometer. Uma delas é a Babesia canis, que pode acometer o gato, mas até chamam de Babesia pressentil. A Babesia panteri, que a gente encontra em leopardos, e pode contaminar gatos de forma experimental. A Babesia leo, que ela é bem parecida com a Babesia felis, né, tem um formato mais arredondado. E uma das babésias que tem se comentado muito é a Babesia erpailuri, que é uma babesia de um gato chamado gato morisco, que as pessoas, inclusive eu, estamos procurando para tentar bater o martelo a respeito dessa Babesia erpailuri. Então, outros agentes, Lengal, Hong Kongenensis, Gibson, Microte, Vulpes, Paninecker, então, são algumas das babésias que podem contaminar os felinos. Então, há um tempo atrás começaram a se pensar diferente. Por muito tempo só se bateu na tecla de vírus, mas há uma possibilidade muito grande de novas piroplasmoses, ou seja, os plasmas as reações do plasma que resultam em aumento de temperatura, elas são cada vez mais importantes, né? Então, principalmente em leões, na Ásia, na África, leões na África, leopardos na Ásia, na África, cada vez mais novos estudos devem ser conduzidos para se entender um pouco melhor o padrão do agente e o seu ciclo de vida. Existe uma babésia chamada Babesia lengal, que é uma babésia extremamente pequenininha, e ela chama atenção por conta que ela acometeu, né, o pessoal encontrou em jubatos, que nada mais é do que a chita, tão comum em alguns países, principalmente em alguns países da África e até mesmo na Ásia. A gente acaba entendendo, né, algumas coisas e é extremamente importante utilizar, principalmente os gatos ferais, para entender um pouco do ciclo. Quando a gente vai para animal silvestre, a gente não entende tão bem o ciclo, então cada vez mais vem artigos apontando o papel em relação de gato doméstico, os agentes, né, das doenças transmitidas por cães em gatos domésticos e gatos de rua acabam interferindo bastante, dando bastante alteração. Então, existem novos achados, né, que fazendo avaliação em gatos de rua e gatos domésticos, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, onde foi encontrado, por exemplo, teilérias. E essas teilérias, né, que foram encontradas nos gatos, não deixam de ser algumas babésias bem similares. Então, cada vez mais que a gente começa a procurar, encontra uma diversidade. Um artigo bem legal é esse artigo aqui de leões, onde se fala das mudanças, né, promoção de mudanças climáticas e co-infecções na sinomose, e que tiveram relação direta com babésia nos leões do Serengeti. Então, quando os animais apresentavam uma alta parasitemia, começaram a ter uma grande quantidade de babésia, a babésia afetou diretamente os leões e eles começaram depois disso a manifestar o quadro viral. Esse é um trabalho meu, né, procurando riquecioses em carrapatos, e aí eu vi, tanto na América Central como aqui no Brasil, a relação direta que existe entre os diversos tipos de carrapatos e, principalmente, todos os seus organismos. Para tratamento, né, de babésia, existem vários produtos que podem ser utilizados. Então, o aceturato de aminoseno, o dipropionato de imidocarb, o azul de tripano, a doxiciclina, a primaquina, a quinocônio, a azitromicina. Vou dizer para vocês que na maioria das vezes a gente acaba utilizando principalmente, né, a doxiciclina. Muita gente tem dificuldade de fazer o diagnóstico e na suspeita toca doxiciclina. Pode ser utilizado também o midocarb, né, como vocês podem ver aqui, até como dose única, isso facilita bastante a utilização.
mas é muito dependente do agente, do local, né? Eu indico sempre que faça um bom diagnóstico, que faça uma correta avaliação, para depois começar a apresentar e trazer formas diferentes de tratar os seus pacientes, beleza? Então, eu vou ficando por aqui nessa gravação e eu aguardo vocês num próximo momento.